Estamos indo para a reta final do nosso podcast e eu gostaria de agradecer novamente o apoio cultural da Manhane Seguros. Precisou de seguro? Procure Manhane Seguros. E, doutor, em relação ao assunto bioética, biodireito, quais são as bases normativas? Olha, doutora, na verdade, aqui a gente não tem uma aplicação, por exemplo, do princípio de legalidade restrita quando a gente se fala de bases normativas, ou seja, não é só a lei que passou pelo processo legislativo constitucional, estadual ou municipal. Enfim, a gente constrói esse arcabouço normativo relacionado à bioética e ao biodireito, tá? A bioética, ela é mais reflexiva. A bioética, ela te dá diretrizes. A bioética, ela não traz a ideia do direito, por exemplo, descumprimento, ou seja, infração, punição, enfim. Mas a gente tem documentos internacionais que têm cunho bioético. A gente podia começar a falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a gente tem documentos específicos, como a Declaração do Homem e da Evolução da Medicina, a Declaração de Bioética de Dijon, na Espanha, perdão. A gente tem diversos documentos espalhados aí que vão tratar da bioética. E nesses documentos todos a gente vai ter questões relacionadas à vulnerabilidade, ao consentimento informado, a diretivas antecipadas de vontade, a questões relacionadas à intimidade, à privacidade, enfim, são declarações internacionais. Quando a gente vem aqui para o Brasil ou para a América do Sul, a gente vai ter documentos internacionais que vão tratar disso, como, por exemplo, o Pacto de São José, que vai dizer o quê? A melhor nível de saúde possível. Quando a gente está falando em melhor nível de saúde possível, a gente indiretamente está falando de populações vulneráveis e de questões relacionadas à bioética e ao biodireito. Mas vamos trazer aqui, então, para o Brasil. Nossa Constituição tem questões relacionadas à bioética, como, por exemplo, quando diz que a dignidade da pessoa humana é fundamento de nossa República. A dignidade da pessoa humana, ela pode ser analisada de diversos aspectos. Vamos pensar em três. Primeiro é aquela que eu tenho que ser respeitado porque eu sou ser humano. Segundo é o elemento relacionado à minha autodeterminação. Autodeterminação que vai fundamentar o meu consentimento informado, a minha recusa de tratamento médico ou a minha recusa de submeter a procedimento de investigação em saúde, pesquisas. E tem um outro elemento da dignidade da pessoa humana, que é o elemento compartilhado, aquele em que o Estado ou a gente vai interferir independentemente da vontade da pessoa. Vou te dar um exemplo, questão relacionada a transplante de órgãos e tecidos, é uma base normativa bioética, biodireito, se a gente considerar, porque ali vai tratar de benefício, de princípios bioéticos que vão estar embora transparentes, mas inseridos no contexto, e vai tratar do biodireito que regulamenta isso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gestante não pode doar órgãos ou tecidos se isso causar risco ao feto. Aí a gente tem um binômio materno-fetal que restringe a autonomia da gestante em função de uma situação específica. Veja que a lei de transplante é uma base normativa. A lei que regulamenta o sangue, a coleta, o armazenamento de sangue, é uma lei de conteúdo bioético. A Política Nacional de Sangue e Hemoderivados é uma base normativa da bioética e do biodireito. Mas a gente está falando assim, que ela é construída a partir de alguns preceitos, e não que vai estar escrito lá na ementa, olha, regula-se a bioética a partir da transfusão de sangue. A Política Nacional de Hemoderivados de Sangue, por exemplo, ela vai dizer que o sangue só deve ser usado se e quando necessário, porque ele traz sempre a conduta, a possibilidade de risco para o receptor ou para o doador, no momento da coleta. Essa é uma preocupação bioética de redução de danos, de prevenção de danos, relacionada inclusive à segurança do paciente. Se a gente sai da esfera de normas
de leis federais, a gente tem aqui em São Paulo, que antes era a Lei Mário Covas, agora foi incorporado num código que regula as relações de consumo aqui em São Paulo, que vai dizer que eu posso recusar tratamentos extraordinários ou dolorosos tendentes exclusivamente à manutenção artificial da vida. Essa é uma questão bioética importantíssima, porque nesse preceito normativo da antiga Lei Mário Covas, a gente tem conceitos de distanásia, a gente tem, o que é distanásia? Manutenção artificial da vida quando não há mais perspectiva de cura. A gente vai falar que eu posso recusar, então é a exacerbação máxima da autodeterminação em saúde, porque nesse caso eu vou recusar um tratamento. Mas vamos voltar para o elemento compartilhado, vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Em determinados momentos, numa situação de urgência e de emergência, que você não possa exprimir sua vontade, eu vou cuidar de você. Numa situação de emergência em saúde pública, como a gente viveu durante a pandemia da Covid-19, o Estado vai interferir na nossa saúde, independentemente da nossa vontade. E quer um exemplo muito mais fácil do que isso, do elemento compartilhado da dignidade da pessoa humana aí, do biopoder, da biopolítica? Se beber, não dirige. Ou seja, você tem a sua autonomia, mas eu vou restringir. Essas esferas de interesse todo é base do arcabouço normativo. Mas a gente tem previsões bioéticas aí em normas dos conselhos de classe, medicina, enfermagem. Aliás, o Código de Ética da Medicina é um código de ética, não é um código de bioética, mas ele tem fundamentação bioética, porque ele vai trazer para a gente a ideia do intervenção só após o consentimento, que a gente já referiu. Tudo deve ser feito em benefício do paciente, mas como é que a gente vai ler isso? Em benefício do paciente, considerando os seus valores vitais. Os seus valores vitais nossos valores vitais são aqueles que fundamentam o nosso projeto de vida. O Código de Enfermagem, por exemplo, traz lá questões relacionadas diretamente à diretiva antecipada de vontade, o respeito à autonomia da pessoa. O Código de Fisioterapia, de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, são códigos distintos de ética para eles, mas que muito se assemelham, vai trazer expressamente dito: o profissional deve observar os princípios da bioética. Então é um arcabouço, é uma construção, como diriam os ministros do Supremo, argumentativa para eu chegar numa solução, porque nesses casos a gente tem casos difíceis, como foi a questão relacionada à lei de biossegurança, que já foi referida, ao aborto do anencéfalo, questões que não têm resposta pronta no ordenamento jurídico brasileiro, mas a gente vai pensando dentro da nossa base normativa aí que você bem referiu. Perfeito. Que o senhor fizesse suas considerações, até pessoais, sua opinião pessoal a respeito dessa decisão do Supremo. Quais são suas considerações, sua opinião pessoal a respeito do assunto? Olha, doutora, eu sou super autonomista. E eu acho que tem que se respeitar a liberdade das pessoas, de escolhas e de recusa de tratamento, desde que isso efetivamente não traga prejuízo para terceiro, certo? Porque aí a senhora vai falar assim para mim: mas isso não significa quase um suicídio se não tiver outra alternativa? Não. Mas o médico vai deixar morrer? Não. Eu digo o seguinte: o profissional de saúde vai deixar viver, ou o Estado agora, no exercício da biopolítica e do biopoder, vai deixar a pessoa viver de acordo com os seus valores vitais, de acordo com o seu projeto de vida. Porque é muito fácil a gente falar, por exemplo, em saúde, que a gente tem que humanizar a assistência, ou trazer um cuidado centrado na pessoa, tratar pessoas e não doenças, se a gente desconsidera na prática os valores, as crenças, os projetos desenvolvidos por aquela pessoa, tá certo? Então eu sou muito favorável à autonomia.
A questão e a recusa de tratamento, sempre com essa ressalva, desde que não prejudique terceiros. Tudo bem. E essa pauta, o resultado, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é exatamente a tese que eu sustento faz muito tempo. Então, quem sou eu, mas eu abonaria a tese do Supremo Tribunal Federal, da possibilidade de recusa de tratamento através de transfusão de sangue por paciente capaz e pela intervenção nesse sentido em crianças, dando concreção assim ao direito fundamental de liberdade religiosa. Mas apesar de eu falar isso para a doutora e para os colegas, sentado aqui, ou no meu escritório, ou na sala de aula, eu entendo a dificuldade de implementação disso num pronto-socorro, num estabelecimento de saúde. Mas o fato é que, assim como, por exemplo, a Política Nacional de Cuidados Paliativos, promulgada esse ano, fala da importância da valorização e do respeito às diretivas antecipadas de vontade, a gente tem que pensar sempre na aplicação do princípio da subsidiariedade, ou princípio da intervenção mínima, ou princípio da alternativa menos restritiva à minha vontade, ou seja, deixar sempre prevalecer as minhas escolhas e dar concreção a isso. Então não basta falar que não é possível se você não buscou agir ou não buscou soluções para poder oferecer condições àquela pessoa que os seus direitos, inclusive a possibilidade de recusa de tratamento médico hospitalar, seja respeitado. Então, sou favorável, é a tese que eu sustento faz tempo, mas isso não significa que eu entenda que é de fácil aplicação. Doutora, com essa consideração eu queria pedir uma licença para agradecer. Sinta-se à vontade, doutor. O convite de estar aqui com a doutora, o convite de estar aqui na Casa da Advocacia Ferreirense, que muito me orgulha, e poder falar sobre questões relevantes e às vezes pouco discutidas no seio da advocacia, que pode aí, como acredito ter demonstrado, implicar na prática do advogado, seja no contencioso ou seja na prestação de consultoria para médicos, hospitais, na esfera de gerenciamento de risco. Foi um prazer compartilhar esse espaço com a doutora. Doutor, o prazer foi todo meu. Eu agradeço novamente a sua participação, por você ter aceitado o convite, principalmente por ter abordado esse tema que é tão relevante, como o senhor mencionou, e tão pouco discutido, tão pouco explorado. Tenho certeza que esse podcast será a contribuição para muitas pessoas, para a população, para o advogado. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E para finalizar, eu gostaria de convidar os demais colegas advogados a participarem do podcast.